A transvalorização. Vamos agora começar o nosso trabalho desta noite. Espero que todos deem o máximo de atenção, para o bem da grande causa. Indubitavelmente, deve interessar-nos trabalhar esotericamente sobre nós mesmos, se é que, em realidade, queremos uma transformação radical. No entanto, não é possível que exista em nossas vidas uma real conjunção com o trabalho esotérico, se antes não amarmos o trabalho. Necessitamos ter um verdadeiro afeto, um verdadeiro carinho, pelo trabalho esotérico gnóstico. Só assim, poderia realizar-se uma conjunção de nossas vidas com o trabalho esotérico. Enquanto essa conjunção com o trabalho não se houver realizado, indubitavelmente, seríamos incapazes de compreendê-lo integralmente. Requer-se sentir afeto por estes estudos. Muitas pessoas chegam a conhecer o ensino, chegam a entender o corpo da doutrina, até certo ponto, mas não se decidem verdadeiramente a trabalhar sobre si mesmas. Isso se deve a que cada pessoa tem em seu interior um conjunto de elementos indesejáveis que puxam em distintas direções e apontam para diferentes interesses. Há quem diga, bom, eu iniciarei o trabalho esotérico gnóstico quando conseguir melhorar minha situação econômica, vou agora conseguir dinheiro e depois sim me dedicarei plenamente à gnosis. Há quem diga, tenho um problema de família, e enquanto esse problema continuar, não poderei entrar plenamente no trabalho. Há quem diga, bom, atualmente eu sou um estudante, estou para me formar em engenharia, ou medicina, etc., etc., etc. E por isso não posso me dedicar plenamente ao trabalho esotérico gnóstico. O dia em que terminar meus estudos me dedicarei plenamente, agora não. É que estas pessoas, com seu modo de pensar, estão demonstrando que não têm afeto, carinho de verdade, pelo trabalho esotérico crístico. Quando se ama alguém, sacrifica-se por esse alguém que se ama, porque se não o amasse não poderia sacrificar-se. Para que alguém se dedique plenamente ao seu trabalho, requer-se antes de tudo amá-lo profundamente. Se alguém não ama o trabalho, pois não é possível que se forme a conjunção com o trabalho esotérico gnóstico. Se não há conjunção do trabalho com nossas vidas, obviamente não trabalharemos, isso é tudo. Nos contentaremos com ler algumas obras, e até assistir às conferências, mas não trabalharemos, eis aí o grave. Quando não se trabalha nos ensinamentos que aqui nós damos em terceira câmara e que damos a conhecer através de nossos livros, indubitavelmente não se pode compreender tampouco o trabalho esotérico gnóstico. Lembrem-se da parábola do mercador no Evangelho Crístico, o caso daquele mercador que quis apoderar-se de uma pérola preciosíssima, mas sucedeu que não tinha, de momento, como apoderar-se dela. O que fez? Vendeu tudo o que tinha, todos os seus valores, vendeu tudo o que possuía para conseguir essa pérola preciosa. Conseguindo-a. Assim também, o trabalho esotérico crístico é uma pérola preciosa. Para consegui-lo tem-se que deixar toda a classe de interesses secundários, abandonar tudo o que no mundo pode atrair-nos e dedicar-se exclusivamente ao trabalho. Como quer que possuímos diversos agregados psíquicos, em nosso interior, que personificam a ira, a cobiça, a luxúria, a inveja, o orgulho, a preguiça, a gula etc., pois, todos estes diversos elementos psíquicos, puxam, como já disse, em distintas direções, apontam para os mais diversos interesses, têm sua energia psíquica envolvida em tais ou quais interesses, em tais ou quais valores, etc. Devese, naturalmente, libertar sua energia psíquica envolvida nestes ou naqueles valores. Se alguém conseguir libertá-la, então pode concentrá-la nessa pérola preciosa, que é o trabalho esotérico gnóstico. Quando alguém liberta sua energia, quando a tira dos interesses materiais, dos interesses egoístas, quando a extrai dos desejos passionais, quando arranca do que não tem importância, quando a concentra em uma só direção, que é o trabalho gnóstico, obviamente formase a conjunção com o trabalho, e então plenamente dedicase ao trabalho sobre si mesmo, isto conduz, naturalmente, à transformação radical. É necessário, pois, ir compreendendo isto se é que em verdade anelamos a transformação. Indubitavelmente, o amor pelo trabalho é básico. Ao falar de amor, temos que ser criteriosos na análise, não esqueçam, vocês, que eu sou matemático na investigação e exigente na expressão, a palavra amor, em si mesma, é um pouco abstrata, necessitamos especificá-la para saber o que é isso que se chama amor.
Antes de tudo, nos cabe consultar um pouco o Evangelho crístico. O grande Kabir Jesus disse: em que vos ameis uns aos outros demonstrareis que sois meus discípulos. Também há outra frase do grande Kabir muito interessante: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou não façais aos outros o que não quereis que vos façam a vós. As pessoas, ao escutar a palavra amor, sentem que algo lhes chega ao coração, mas como quer que tenha mentalidade em estado subjetivista, como quer que não deram objetividade ao seu pensamento, não captam a profunda significação de tal palavra. É necessário e inadiável entender o que é amor. Aquela frase, não façais a outro o que não quereis que vos façam a vós, poderia ser traduzida assim: fazei-vos conscientes dos outros, isto é, do teu próximo e de ti mesmo. Ou aquela outra, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, poderia ser traduzida assim: fazei-vos conscientes dos outros e de ti mesmo. Aquela de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo poderia ser traduzida como: fazei-vos conscientes da divindade que há em vosso interior e do próximo, e de ti mesmo. Assim, pois, necessitamos nos fazer conscientes daquilo que se chama amor, que poderia traduzir-se como consciência. Como poderia alguém amar a seus semelhantes, isto é, compreendê-los, se alguém não é consciente de seus semelhantes? Devemos nos fazer conscientes de nossos semelhantes, se é que verdadeiramente queremos compreendê-los e só compreendendo-os sentiremos por eles amor. Mas para podermos nos fazer conscientes de nossos semelhantes devemos nos fazer conscientes de nós mesmos. Se um homem não é consciente de si mesmo, como vai se fazer consciente de seus semelhantes? E se não é consciente de seus semelhantes, como poderia compreendê-los? E se não os compreende, qual será sua conduta em relação a eles? Isto é importante. No trabalho esotérico gnóstico tem, disse, que haver afeto pelo trabalho, mas não poderia vê-lo se não o compreendêssemos. Compreensão é fundamental. Bem, continuando para adiante, prosseguindo com estas dissertações diremos o seguinte: há 3 classes de amor. Quando um discípulo diz a Jesus Cristo que o ama, Jesus sabe interrogar seu discípulo, perguntando por sua vez, que classe de amor sente por ele. Nós devemos entender um pouquinho a fundo esta coisa, porque existe o amor puramente sexual, existe o amor puramente emocional e existe o amor consciente. Em um de nossos rituais dizemos: amor é lei, mas amor consciente. Muitas pessoas se entendem pelo sexo nada mais, isto é amor sexual. Outras aqui têm seu centro de gravidade na emoção, isto é, cultivam o amor meramente emocional. Tal amor emocional entre duas pessoas indubitavelmente gira para o ódio ou vice-versa, é instável, está cheio de amarguras, paixões e ciúmes, etc. Portanto não poderia qualificar-se como amor criterioso no sentido completo da palavra. Inquestionavelmente, só o amor consciente merece nossa veneração, mas para que exista o amor consciente faz-se indispensável, antes de tudo, trabalhar sobre si mesmo, para eliminar de si mesmo os elementos psíquicos indesejáveis que em nosso interior carregamos. Do contrário, não haveria amor consciente em nós. Como poderia ter amor consciente alguém puramente emotivo? Um sujeito 20 cheio de ciúmes, cheio de desconfianças, etc. Para que esse amor consciente nasça, há que eliminar os elementos da paixão, os ciúmes, as brigas, etc. Há que eliminar elementos puramente sensuais, etc. Aprender a se colocar sempre no ponto de vista alheio. Quão difícil é aprender a se colocar no ponto de vista alheio? Quão difícil! Quem se eleva, quem aprende a sentir amor consciente, sabe se colocar no ponto de vista alheio. Aquilo de não façais aos outros o que não quereis que vos façam a vós deve traduzir-se: fazei-vos conscientes dos demais e de ti mesmo. Se alguém não se coloca no ponto de vista alheio, fracassa totalmente, não chegará a amar conscientemente jamais a ninguém. Mas para nos colocarmos no ponto de vista alheio temos que deixar de lado o amor próprio. Desgraçadamente, as pessoas foram fabricadas com o modelo do amor próprio. É óbvio que nós devemos, camada a camada, ir eliminando de nós mesmos os distintos aspectos do amor próprio. Grande parte daquilo que se chama amor, que os homens sentem pela mulher ou vice-versa, no fundo não é mais que uma extensão do amor próprio. É muito difícil eliminar de nós mesmos o amor próprio.
O eu do amor próprio deve ser desintegrado, deve ser anulado, deve ser reduzido a cinzas, se é que em verdade nós queremos aprender a ver o ponto de vista alheio. Normalmente, ninguém sabe ver o ponto de vista alheio, ninguém sabe se situar no posto dos demais, cada qual está tão dominado pelo eu do amor próprio, que nem remotamente lhe ocorre pensar em se colocar no posto alheio, no ponto de vista dos demais. Se alguém elimina de si mesmo o eu do amor próprio, dá um grande passo, e consegue eliminar aqueles agregados psíquicos que personificam claramente a arrogância, a superioridade e a intolerância, obviamente, realizará avanços extraordinários, porque a arrogância, precisamente, isso que nos faz sentir pessoas muito grandes, que nos faz comportar-nos ante os demais de uma forma até déspota, é óbice para o despertar da consciência. Uma pessoa arrogante não poderia amar a seus semelhantes jamais. Como os amaria? A superioridade. O que diremos desse ou da superioridade? Por que havemos de sentir-nos tão importantes ante aos outros, ante o próximo, se nós não somos mais que miseráveis vermes da lama da terra? Isso de superioridade, de crer-nos superiores aos outros é óbice para o despertar. Quanto à intolerância, esta nos conduz à crítica, vemos os defeitos do próximo, mas não vemos os nossos, vemos o argueiro no olho alheio, mas não vemos a trave no nosso. Só quando alguém se coloca no ponto de vista alheio, então aprende a ser mais tolerante com o próximo e como resultado desaparece a crítica destrutiva e prejudicial. Faz-se necessário, pois, aprender a nos colocarmos no posto dos demais. Que fulano roubou? Estamos seguros nós de não termos roubado alguém, jamais? Quem poderia dizê-lo? Que fulano adulterou? Estamos seguros de que nunca na vida adulteramos? Que Zutano está cometendo tais ou quais desordens? Estamos seguros de não as termos cometido nós? Claro, quando se desenvolve a tolerância, essa crítica destrutiva desaparece. Assim, é preciso desenvolver a tolerância, mas para que a tolerância se desenvolva em nós, há que eliminar os agregados psíquicos da intolerância, só assim poderá nascer em nós a tolerância. Isto é claro, completo, no sentido mais transcendental da palavra. Admirase de ver como se critica o próximo. Se nos colocássemos no ponto de vista do próximo, se por um momento trocássemos nossa personalidade pela do próximo, compreenderíamos o próximo e então não criticaríamos. É muito importante aprendermos a nos colocar no ponto de vista alheio, no posto do próximo, isso é indispensável. Desgraçadamente, as pessoas não sabem ver o ponto de vista alheio e por isso falham lamentavelmente. Inquestionavelmente, a consciência é o interessante. A consciência é amor, amor e consciência são duas partes do mesmo. Se alguém se propõe, verdadeiramente, a se fazer consciente de si mesmo, se fará consciente dos demais. Causa espanto, por exemplo, os torturadores do próximo, aqueles que torturam outro. Quão inconscientes são, porque ao estarem torturando outros, a si mesmos estão se torturando. Se alguém tortura outra pessoa mais tarde será torturado. Esse é o pior dos negócios. Devese ver todos esses aspectos, se se quer verdadeiramente realizar progressos extraordinários no campo do ser. Quando se vem ao trabalho esotérico gnóstico, há uma luta terrível, espantosa entre os valores passados e o trabalho que se há de realizar. Como lhes disse, existem múltiplos interesses. Dentro de nós há múltiplos agregados psíquicos apontando para diversos interesses de ordem econômica, político, social, passional, etc., etc., etc. E isso, precisamente, impede que se entre plenamente no trabalho esotérico gnóstico. Passar dessa fase a outra, em que se deixe tudo pelo trabalho esotérico, é o radical, o definitivo. Abandonar todas as coisas do mundo para dedicar-se ao trabalho esotérico. Desgraçadamente, as pessoas não pensam assim. Por comum, os estudantes, os aspirantes passam longo tempo entre o passado e o futuro, entre os valores passados e o trabalho gnóstico, formase uma espécie como de algo amorfo, incoerente, em que se quer trabalhar mas não se entrega plenamente. Conclusão, as pessoas perdem muito tempo. No fim, aqueles que se resolvem a trabalhar sobre si mesmos. Mas quantos poucos são os que se resolvem a deixar tudo pela pérola preciosa?
Requer-se uma transvalorização da vida, dos valores que nela temos, para podermos, depois, dedicar-nos plenamente ao trabalho sério sobre si mesmo. Isto da transvalorização é importante. O que se entenderia por transvalorização? Qual seria o significado de transvalorização? Pois, valorizam-se todos os seus interesses. Mas a transvalorização vai mais longe, chegar a compreender, por meio dela, que seus interesses econômicos, sociais, etc., etc., são fúteis e vãos, e que o trabalho é mais precioso que tudo isso. A transvalorização leva a abandonar muitos interesses de ordem egoísta para dedicar-se plenamente ao esoterismo crístico transcendental. Obviamente, meus queridos irmãos, em realidade, o fundamental é a aniquilação budista. Os teósofos têm terror à palavra aniquilação. Deixar de existir, dizem, isto é pavoroso, mas é preciso passar pela grande aniquilação budista, deixar de existir aqui em todos os mundos, não ter medo da morte. Desafortunadamente, as pessoas temem a morte, e inconscientemente oferecem resistência a estes ensinamentos. Vocês mesmos que me estão escutando, estão seguros de não estarem, neste momento, oferecendo alguma resistência à explicação que estou dando sobre o trabalho esotérico gnóstico? Estão seguros, alguns de vocês, de não estarem aborrecidos neste momento, de não estarem bocejando? Não sentem vocês ao lhes falar assim, desta forma, que o ensinamento se torna um pouco árido? Em troca, se eu me puser a lhes falar neste momento sobre a loteria ou sobre como melhorar a situação econômica, ou como lograr o sucesso no amor ou algo assim por estilo, lhes asseguro que não bocejariam. Mas ao me referir diretamente ao trabalho sobre si mesmo e aquilo que se chama aniquilação budista, inquestionavelmente, no fundo de cada um de vocês provocase uma resistência subconsciente. Por quê? Porque de maneira alguma o ego quer deixar de existir. O ego rejeita este tipo de ensinamentos, porque apontam contra sua mesma existência. Há algum de vocês que tenha vontade de não existir? Vocês querem existir aqui e no além. Alguém de vocês diria, bem, eu tenho vontade de não existir mais no mundo físico, gostaria de desencarnar. Mas, com que secreto desejo pensam assim? Simplesmente porque anelariam viver nos mundos superiores, isso é claro, mas em uma situação um pouquinho melhor. Por que os padres têm tanta gente? Por que os padres não oferecem a doutrina da aniquilação budista a seus afiliados, ao contrário, oferecendo-lhes o céu mediante uns confortáveis pagamentos, isto é, lhes dão um passaporte para o céu, uma vida confortável no além, gozando de toda a classe de honras? Se a viúva deixa uma boa fortuna, por exemplo, a paróquia, dá-se a ela em troca o passaporte para o céu, isso é claro, assim pode o indivíduo ter sido um grande assassino, um grande criminoso, mas basta que se confesse ao senhor padre para que lhe dê o passaporte para o céu. Agora, se deixa algum dinheirinho a mais para o senhor padre antes de morrer, podem vocês estar seguros de que, segundo o senhor padre, iria direitinho ao céu. Nem sequer passaria pelo purgatório, seria feliz. E isso atrai, agrada as pessoas, tem muito jogo, porque ao ego gosta, em modo algum, que ninguém lhe ponha uma pistola no peito. Claro está que não. Por exemplo, a mim me chovem cartas de toda a Centro-América, de toda a América do Sul, perguntam-me por chakras, por iniciações, poderes, posições sociais, posições dentro do mesmo movimento gnóstico, situações econômicas, questões de amores e amoricos, etc. Mas muito raramente na vida recebi alguma carta relacionada com a dissolução do ego. Pelo menos, neste momento não me recordo de ter recebido alguma carta neste sentido. Todas me pedem poderes, graus, iniciações, dinheiro e posições dentro do movimento gnóstico, etc. Mas com grande dor não encontro uma carta de alguém que esteja lutando por mudar radicalmente, não encontro essa carta de alguém que esteja lutando por dissolver o ego, não encontro essa carta de alguém que esteja entregue plenamente à morte do si mesmo. Não, isso sim não, morrer não. Viver, todos, ainda que sejam magos negros, não importa, mas viver. Isso é o que querem, sim, ser grandes senhores, ser poderosos, mas sem se dar ao trabalho de morrer. E acontece que só com a morte advém o novo. Se o germe não morre, a planta não nasce. Mas não querem entendê-lo.
Alguns se queixam em suas cartas, me dizem que ainda não conseguem sair conscientemente em astral, que eles gostariam de estar iluminados, mas que ainda não conseguem receber as mensagens dos mundos superiores, etc., e outras tantas ervas. Não querem se dar conta de que a iluminação não é possível alcançá-la se antes não se libertou a consciência. Não querem se dar conta de que a consciência não se emancipa, jamais, se não se destrói primeiro o ego. Eles não querem se dar conta, eles querem estar iluminados mas sem destruir o ego. Isso é absurdo, ficar iluminados sem morrer. Haverá no mundo inumeráveis ordens, muitas escolas, fascinantes, encantadoras, ordens místicas de toda espécie, grupos, etc., mas de nada servem se alguém não morre em si mesmo. De que servem todas essas escolas que não ensinam a destruição do mim mesmo? A iluminação, a emancipação, não. Vem senão com a morte. De maneira que se alguém não morre, está perdendo seu tempo miseravelmente. Para morrer em si mesmo, tem-se que amar este trabalho, tem que se ter por ele afeto, tem que se ter por ele carinho. Porque uma coisa é receber o ensinamento aqui, em grupo, e outra muito distinta, por certo, fazer conjunção de nossa vida íntima, privada, com o trabalho crístico. Alguém pode escutar aqui tudo o que digamos, mas se não trabalha sobre si mesmo, como poderia transformar-se? De maneira alguma, verdade? Atualmente, a humanidade tem uma psique anormal. Por quê? Porque tem engarrafada a consciência entre o ego, isto é, possuem consciência egóica. A consciência enfrascada entre os distintos agregados psíquicos que constituem o mim mesmo, processados em virtude de seu próprio condicionamento. Indubitavelmente, enquanto se tiver a consciência embutida entre o ego, é anormal, possui uma psique anormal. Constantemente ouvem-se casos de pessoas que são levadas pelos extraterrestres através do espaço. Aqueles que viajaram e que foram levados pelas naves cósmicas, ao regresso sempre manifestaram que estiveram metidos dentro do laboratório de alguma nave dessas. Sempre se lhes examina dentro de um laboratório, depois se lhes deixa em paz, se lhes dá um passeio e depois se lhes traz de regresso ao lugar onde se lhes tomou. É claro que essas grandes naves cósmicas, manejadas por irmãos de outros mundos, possuem laboratórios maravilhosos. Mas, por que levam os terrestres e os metem dentro dos laboratórios? A vocês não lhes ocorreu pensar alguma vez nisso? Pois, simplesmente, porque os terrestres são criaturas que têm a psique em estado anormal, não são pessoas normais, são criaturas de uma psique muito estranha, muito rara. Vivem em estado sonambúlico, esse é o motivo dos motivos pelo qual são raptados por um ratinho e metidos nos laboratórios das naves cósmicas. Aos extraterrestres lhes chama muito a atenção ver esses anormais habitantes da Terra, e os levam para estudá-los em seus laboratórios, para ver o que lhes está acontecendo, porque os terrestres são seres anormais. Essa é a crua realidade dos fatos. Agora se explicarão vocês tudo isto com clareza. Alguém vem a ter uma psique normal quando trabalhou sobre si mesmo, antes não é possível. Em tempos arcaicos de nosso mundo, a psique dos seres triscerebrados era normal. Então a humanidade estava em sintonia com as outras humanidades planetárias. Mas, desgraçadamente, depois da aniquilação do abominável órgão condartiguador, que fora dado à humanidade com o propósito de estabelecer a estabilidade da crosta geológica da Terra, a psique tornou-se anormal, porque as consequências desse abominável órgão ficaram depositadas nos 5 cilindros da máquina orgânica. Essas consequências constituem isso que se chama ego. A consciência embutida entre o ego começou a funcionar de forma normal e segue anormal, desgraçadamente. Assim, pois, o propósito de nós é criar criaturas normais, tirá-las do estado de anormalidade psíquica em que se encontram. Vejam vocês as diversas anormalidades terrestres. Uma delas é a intolerância. É gravíssimo isso, ver o defeito alheio mas não ver o defeito que carregamos. Se a outros imputamos tal ou qual erro, muito sobrado temos nós. Lançar juízos sobre as atitudes ou comportamentos ou projetos de nossos semelhantes, sem evidência prévia, é uma anormalidade. Se alguém vê, por exemplo, em um semelhante tal ou qual atitude, por que lançar juízos sobre a mesma? Os fatos, em si mesmos, podem ser entendidos quando se lhes examina com o sentido da autoobservação psicológica,
mas se nós não usamos o sentido da autoobservação psicológica, como poderia entender de forma íntegra os fatos? À medida que avançamos no caminho destas dissertações, damos-nos conta de que nossos semelhantes são anormais, que fulano disse, que Perencejo disse, que Menganejo disse, isso não se vê senão em nosso mundo terra, aquilo de dizem que se diz, entre pessoas normais não se vê, entre pessoas normais não existe a fofoca, isso é próprio de um mundo onde as pessoas não são normais. Observem como reagem as mentes umas sobre as outras. Eu o tenho podido observar em mesas de debate. Como fulano diz tal coisa, alude a Sutano. Sutano reage violentamente, sente-se ferido, é anormal. Em um mundo avançado do espaço fulano diz a Sutano tal coisa e Sutano guarda silêncio, não discute, porque cada qual é livre de dizer o que quiser dizer. Em certa ocasião conversava eu, isso foi há uns 30 anos, nos mundos superiores, com um anjo Anael sobre determinada qualidade que eu acreditava possuir e que ainda não possuía. Anael, com justa razão, depois de certa observação me fez ver meu equívoco. Mas eu estava ainda acostumado à discussão ao estilo terrestre, e então lhe fiz um pouco de objeção. Apelei a toda a dialética existente, quis dar-lhe a volta, como se diz. Anael permaneceu respeitoso escutando-me, sem dizer uma só palavra. Quando já terminei meu discurso, quando minha catilinária cicerônica havia concluído, mostrou-se reverentemente, deu as costas e se retirou, não disse uma só palavra. Ele havia dito o que tinha a dizer e me deixou a plena liberdade para falar o que quisesse falar, falei tudo o que me veio à vontade falar, claro está. Quantas coisas disse? Muitas. Mas ele, respeitosamente guardou o silêncio, me escutou com decência, deu as costas e foi-se. Em outra ocasião conversava com Sivananda nos mundos superiores. Lembrou-me que estava dando uma conversa, uma conferência. Falava eu sobre a Tantra e o Tantrismo, sobre o secreto secretorum do laboratório alquimista. Foi então quando fomos imediatamente visitados por Sivananda. Estava recém-desencarnado. Disse: não veem, por isso que vocês vulgarizam o ensino. Não estou de acordo com isso, que vocês estejam vulgarizando o ensino, isto é, que entregássemos nós a chave da alquimia. Não, disse, não se pode vulgarizar o ensino. Em tom desacostumado comecei novamente a discussão, bati várias vezes sobre a mesa de forma insólita, e lhe disse: estou disposto a responder a todas as suas perguntas, fica aberta a discussão. Sivananda teve o bom senso, apesar de ser terrestre, de sentar-se ao estilo oriental e entrar em profunda meditação. Instantes depois senti que alguém estava me escarafunchando a cabeça por dentro. Olhei e estava o Yogin em profunda meditação. Passada sua meditação pôs-se de pé, aproximou-se de mim, me abraça e me diz: agora já compreendi a mensagem que você está entregando à humanidade. Estou de acordo com você, Samael, e vou recomendar que leiam seus livros, vou recomendá-lo ao mundo inteiro, já compreendi tudo. Eu também o abracei e lhe disse: estimo-te também muito, Sivananda, aprecio-te profundamente. Claro, Sivananda é terrestre, mas é um terrestre um pouco mais criterioso que os outros terrestres, pelo menos já tem atitudes de não ser terrestre. Atitudes místicas extraordinárias. Simplesmente, meus estimáveis irmãos, que alguém se torna compreensivo quando dissolve os eus, isso é óbvio, aprender a ver o ponto de vista alheio, tornar-se tolerante, desaparece o sentido da crítica destrutiva, etc. Alguém se torna normal quando destrói o ego, a psique se torna normal, começa a agir de forma diferente, completamente distinta dos demais. Mas ver como reagem as mentes umas sobre as outras é algo que causa dor. Se alguém diz algo, o outro reage, sente-se iludido, isso não se vê senão em nosso mundo, onde há psiques anormais. Por que onde há psiques normais não se vêem essas reações? Assim pois, reflitam vocês, pensem, amem o trabalho esotérico, tornem-se conscientes do trabalho. Mas se vocês não chegarem a amar realmente seu trabalho esotérico, não trabalharão nunca sobre si mesmos. Se vocês não chegarem a amar realmente o trabalho, nunca haverá conjunção de suas vidas com o trabalho, e se não há conjunção de suas vidas em relação ao trabalho jamais, em realidade, compreenderão o trabalho.
é preciso compreender. Os instrutores somente desejamos que vocês passem pela aniquilação budista para que suas consciências despertem. Enquanto vocês não tiverem passado pela grande aniquilação, vão muito mal. Se me perguntassem como vão vocês, eu lhes diria que mal. Por quê? Porque os vejo vivos e isso é o grave. Enquanto alguém está vivo não pode compreender outro, não pode, realmente, fluir compreensão alguma, anda no mundo do intercâmbio de opiniões subjetivas. Seus conceitos que emitem resultam ser incoerentes, não exatos. Quando alguém morre, o ego deixa de existir aqui e em todos os mundos, então é que fica realmente consciente. Por que não acreditariam vocês acaso, que assim vivos, como estão, poderiam alcançar o Nirvana? Pois, obviamente que não. Porque o Nirvana é o céu, por isso é que os mesmos budistas disseram, a dissolução do eu é o Nirvana. Isso é fundamental. Hoje lhes tenho recalcado sobre o trabalho. Como tarefa lhes coloco a dissolução do eu do amor próprio, é fundamental, e destes outros eus que se chamam intolerância, arrogância, importância, sentir-monos importantes, nenhum de nós é importante. A arrogância, a importância e a intolerância são óbice para o amor ao próximo. Faça indispensável que vocês eliminem o amor meramente emocional e logrem o amor consciente. Isso é fundamental. O amor emocional está cheio de ciúmes, de paixões. Isso não é amor, mas bem é, e desculpem o termo. Precisase do amor consciente. Por isso em nossos rituais dizemos, amor é lei, mas amor consciente. Ainda que me torne cansativo com certas repetições, devo dizer-lhes que devemos aprender a amar a nossos semelhantes. Não poderíamos amá-los se não os compreendêssemos, e não poderíamos compreendê-los se não nos fizéssemos conscientes deles, e não poderíamos nos fazer conscientes deles se não nos fizéssemos conscientes de nós mesmos, e alguém não poderia se fazer consciente de si mesmo, se não for capaz de eliminar os eus de que falei esta noite, o do amor próprio, da intolerância, da arrogância, que tanto dano causam. Compreendam, desintegrem essa classe de elementos. Desintegrem o da autoimportância porque nós não somos importantes, nem eu mesmo, que sou o presidente fundador do movimento gnóstico, assim mesmo poderia me considerar importante. Considero que sou um vil verme da lama da terra e isso é tudo. Não penso nem quero pensar que seja maior que vocês. Sou um servo de vocês, mas nada mais que um servo, um humilde servo. Enquanto tivermos em nós mesmos o sentido da autoimportância, marcharemos pelo caminho do erro. Até aqui minha palestra desta noite. Se algum de vocês tem algo a perguntar, pode fazê-lo com a mais inteira liberdade. Item estudante. Como faria alguém para ensinar a uma criança ou um filho, ou sendo um instrutor de um jardim de infância, por exemplo, quais seriam as bases para que esses pequenos entendessem o amor ao próximo, ou que pudessem ir cultivando esses valores? Item mestre. Realmente amor ao próximo é algo que soa muito romântico, muito belo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ok, mas se não entendemos as palavras do grande Kabir Jesus, a frase não passa de ser mais que bela, isso é tudo. Já disse, para amar os demais é preciso, realmente, ter consciência. Amor e consciência são o mesmo. Consciência é amor. Se alguém não tem consciência dos demais, obviamente não está amando os demais. Alguém tem que se fazer consciente dos demais. E como se faria alguém consciente dos demais se não se fez consciente de si mesmo? Tem que começar por se fazer consciente de si mesmo, antes de se fazer consciente dos demais. À medida que alguém se vai fazendo consciente de si mesmo, consciente de seus próprios erros, consciente de seus próprios defeitos, etc., então se vai fazendo consciente dos demais. Quando alguém se faz consciente dos demais e de si mesmo, já não critica, já não diz, fulano é um ladrão, sutano é um matador, já não o diz, tem consciência de si mesmo e sabe que muitas vezes roubou, que muitas vezes matou. Já não diz, fulano é um falador, é um fofoqueiro, é um falador, porque sabe que muitas vezes falou, que muitas vezes foi fofoqueiro. Assim, à medida que alguém vai tomando consciência de si mesmo, aprenderá também a se colocar no posto dos demais, aprenderá a ver o ponto de vista alheio, isto é,
se fará compreensivo com os demais. Isso é amor bem entendido. Se alguém não tem consciência dos demais, pois não está amando. A ver, fala você. Item estudante. Venerável mestre, em sua dissertação nos falou de que devíamos valorizar o trabalho e nos deu o exemplo da pérola preciosa, em uma situação muito pessoal. A mim se apresenta agora a ocasião de estudar, academicamente, a psicologia, e será retroceder se me dedicasse a estudar esses aspectos, digamos, acadêmicos, quando já tomei a decisão de me dedicar à missão. Embora ela diga que pode dar o ensino, gostaria que me desse uma resposta real com relação ao propósito que tenho da obra. Item mestre. Bom, inquestionavelmente, a psicologia acadêmica marcha por caminhos equivocados, desgraçadamente. Agora bem, não se trata de meter teorias equivocadas na cabeça, pois é danificar a cabeça totalmente, pois absurdo. A verdadeira psicologia deve estar dedicada à autoexploração de si mesmos, à autoexploração do ego, ao conhecimento dos agregados psíquicos que em cada um de nós existem, à eliminação desses agregados. Em uma palavra, a autoexploração profunda, direta, sem necessidade de teorias absurdas. Item estudante. Poderia dizer-se, mestre, que alguém busca o estudo por algum meio subjetivo, talvez temor à vida ou amor próprio. Item mestre. Pois o estudo não prejudica ninguém. Mas se alguém se fixar, tem que selecionar seus alimentos, os alimentos que leva ao estômago. Obviamente, também tem que selecionar o tipo de conhecimentos que vai meter em seu pobre cérebro.